que a vida quer da gente. Com Cris Paz. Dez e 19. Cris Paz, minha querida. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, consegui chegar. Ufa, tá puxado hoje esse trânsito, né? Tá. Mas tá aqui firme. Na verdade foi difícil chegar até essa A semana? Eita, nós. A Cris estava contando aqui, a gente vai falando sobre isso também. Mas que bacana, a Cris, você sabe, né? Todas as segundas e sextas, e justo nesta sexta, nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? E aí? E aí tem uma mulher exausta aqui. É engraçado, eu queria falar assim, como que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, a ser um trator para trabalhar. Então eu tô fazendo uma mudança do meu escritório, fechei meu escritório, tô indo para minha casa, tô colocando o escritório em casa, porque não tá mais fazendo sentido por causa do tempo e tal. E aí, como que eu me sinto assim, viciada. Eu começo a trabalhar numa coisa, não paro. Aí, não, eu não vou na academia enquanto eu tô fazendo isso. Aí fico dias e dias, aí arrumo livro e aí... Mas padrão workaholic, assim, ou... Padrão workaholic, ou seja, assim, a gente aprendeu a ser esse trator. Eu acho que muitas mulheres talvez se identifiquem com o que eu tô falando. Eu tinha uma avó que falava assim, eu não fico à toa. E eu acho que isso tem a ver com a sobrecarga em cima das mulheres. Não estou falando mal dos homens, não é isso. Não, pode falar. Mas existe sim, na verdade, eu quero falar bem das mulheres, né? É porque eu acho que essa economia do cuidado, que faz parte da nossa vida, né? Que é um termo que eu conheci há pouco tempo, é sempre dada às mulheres essa responsabilidade do cuidado. Inclusive, quando a gente fica mais velha, quando a gente ainda tem os pais vivos, né? É estatístico isso, e que quem cuida sempre são as mulheres, em geral. E, gente, essa conta não está fechando, porque isso é ruim para todo mundo, né? Eu fiquei pensando, se todo mundo fosse esse trator para trabalhar, no sentido de, então, beleza, vou fazer um trator aqui, vou te ajudar, vamos nessa. Né? Leva o menino na escola, fecha o carro com o pé, e, sabe, leva o gato no meio da chuva no ultrassom, porque tá fazendo xixi nos móveis. Ainda tem um gato macho fazendo, que é contra mim, que eu amo, mas quero matar, sabe? É uma loucura, gente, é uma loucura. Mas assim, eu amo ser mulher, mas realmente é um caminho árduo, né? Foi um caminho árduo chegar aqui nessa sexta-feira com essa mudança, mas palestra de mesa das mulheres, muitas coisas. E aí eu vou emendar com uma coisa. Recentemente eu estive na Vale, lá em Carajás, dando uma palestra para um grupo de mulheres numa mina, né? E fiquei muito impressionada com o nível de engajamento, com o nível de consciência que as mulheres têm hoje, e falando sobre a questão dos cargos de liderança ou não, de como que é, né, na mineração, ainda é uma coisa tão nova, as mulheres na mineração, os preconceitos que elas sofriam. Então aí a gente está evoluindo muito, mas o que eu sinto é que realmente o Dia da Mulher, ele quase que está perdendo o sentido, porque ele está virando todo dia. Não tem como não falar da questão feminina. E não para ser chata, mas porque realmente, enquanto o mundo não entender e não avançar, e não deixar que as mulheres avancem, né? Não nos silenciar, enquanto o mundo não entender isso, vai ser pior para todo mundo. Tá aberto aí, gente. Eu queria só chegar mais perto do seu microfone, por favor. Você disse a questão do ficar à toa, né? São 1000 funções ao longo do dia. Na madrugada tá lá deitada, né? Tentando relaxar, descansar, mas já pensando, planejando o dia seguinte. Agora, aquele momento do, entre aspas, ficar à toa, pesa, assim, parece que você está cometendo um pecado ali. Se a gente sempre acha alguma coisa para fazer porque a gente acha que tá errado. Não, nossa, eu tô à toa aqui neste momento, não, peraí, deixa eu fazer alguma coisa aqui. É engraçado isso, você sente isso? Eu sinto. Por um momento que você tá ali. Assim, às vezes eu falo, gente, eu podia descansar agora, meio que viciada no movimento. Mas a gente não consegue. Não posso descansar. Nossa, eu trouxe esses livros, agora eu tenho que guardar ali. Tem hora que você tem que falar assim, não, o caos que permaneça à minha volta, porque eu preciso me silenciar por dentro, né? Assim, ficar calma, tranquila. É muito difícil. Difícil muito demais. Difícil. Ô Cris, nos últimos tempos, né, você sempre fala de assuntos diversos, mas você também encampa algumas campanhas, alguns temas, né? E nos últimos tempos você tem falado muito dessa questão do etarismo. Sim.
Suas colunas perpassam sempre por esse A caminho. coluna que eu enfim. mandei hoje, que está bem grande, vai precisar ser editada, Opa! é sobre isso, o etarismo com as mulheres. Isso, eu queria saber um pouco disso. Como é que é a recepção do seu público? Você tem muito retorno das mulheres que te agradecem por entrar nesse tema, te dão relatos, te dão, vamos dizer, material para novas colunas? Sim, eu, na verdade, eu tenho ouvido muito, isso é muito legal. É bem surpreendente, assim. Eu encontro mulheres que falam para mim assim: tô chegando nos 50 e você tem me ajudado muito. Nossa, deixei meu cabelo branco, muito incentivada por você. E aí eu percebo, assim, que eu acho que o material para novas colunas sempre vem, né? E o que eu percebo é que o etarismo, no caso das mulheres, é apenas um grande e triste prolongamento do machismo, né? Continua sendo essa sequência, assim. Então, eu acho que dá para juntar as duas causas, como a gente hoje em dia sabe que falar de diversidade, a gente precisa abarcar essa interseccionalidade, né? Que é você falar da causa feminina, mas lembrar da causa antirracista, LGBTfobia, anticapacitista, né? Enfim, tudo isso. E só completando, porque eu acho que nessa questão, quando você pensa no etarismo e relacionado à mulher, né? Volta para um outro assunto que a gente estava falando, né? Que é quem cuida do cuidador, que a mulher passa a vida inteira cuidando, né? E na hora que ela precisa de cuidado, quem que vai cuidar dela, né? Ela chega nesse momento, talvez, que precisa não só, né? Não necessariamente um cuidado especial de saúde, mas às vezes um cuidado mental, um amparo psicológico, né? E quem vai cuidar dessa pessoa, né? Nossa, e isso é um ponto muito importante, porque inclusive, assim, a gente tem pesquisas recentes mostrando também um outro agravante, que o aumento de Alzheimer, por exemplo, no público feminino. Tem algumas pesquisas, eu andei vendo algumas coisas, dizendo que, na verdade, os riscos para o Alzheimer já começam na menopausa, né? Então, por isso que a gente tem que ter tanta atenção. E o que é a menopausa? A menopausa é a natureza dizendo para a mulher assim: você precisa se cuidar, né? Na verdade, você precisa se cuidar, porque provavelmente não vão cuidar de você, né? Então, isso faz frente a isso que eu falei. Essa dificuldade da gente ficar quieta, dificuldade... É uma luta, né? É uma luta. E isso tem a ver com a comunidade que eu criei, que é a Fantástica Fábrica de Domingos, que é exatamente chamar a mulher para parar um pouquinho e pensar nela, né? Essa comunidade tem esse intuito. Por que a gente está tão cansado? Então, esse cansaço é geral? Né? A gente sabe que hoje em dia existe um cansaço geral também motivado pela quantidade de trabalhos que a gente faz hoje, que não são mais trabalhos braçais. A gente não trabalha hoje, a maior parte de nós não trabalha montando carro. Aí acabou, fechou a montadora, vai para casa tomar uma cerveja ou um suco e pensar na vida. Não. A gente trabalha, e vocês também fazem parte disso, né? O trabalho que é intelectual, que é virtual aqui dentro da cabeça, ele continua. Então acabou, fechou o horário de trabalho, você continua trabalhando. Por isso que a gente está tão exausto. No caso das mulheres, isso mistura com o cansaço físico, que ela também... ela está exausta, mas ela está pensando, então, na coluna que ela tem que mandar para a Band, mas ela também vai ali lavar uma loucinha. E o filho chama e o filho chama. Lá em casa a gente está promovendo muitas mudanças. Estou sentindo isso muito, assim. O Francisco está vendo a mãe que faz muita coisa. Eu acho que ele está entendendo que ele precisa fazer também, assim. Acho que isso está surtindo, estou vendo resultados agora. Essa questão também da necessidade de estarmos sempre provando, né, que somos capazes, que somos eficazes no que a gente faz. A gente está sempre tendo que provar algo, né? E é todo dia. Todo dia. A mulher, ela já começa sempre em desvantagem, né? Eu tô num outro momento, tô querendo provar que eu posso ficar à toa para qualquer pessoa. Porque, por exemplo, na minha relação, às vezes eu vejo o meu namorado preocupado com o meu excesso de trabalho, né? Porque é meio que viciante. Quando eu vejo, eu tô numa roda viva que eu não parei ainda, né? Então, talvez eu já tenha chegado num outro ponto. Mas eu não acho que eu sou um retrato da brasileira média, né? Eu acho que eu tenho privilégios em vários aspectos, até pela profissão que eu exerço, né? Eu consegui chegar em lugares aí que não é porque eu sou foda, não é isso. Eu consegui chegar em lugares por causa da peculiaridade da minha vida. Então, eu sei que a brasileira média não sou eu, né? A brasileira média tem que se provar. Outro dia eu falei numa palestra, assim, nessa palestra da Vale, eu falei,
Gente, para não ter síndrome de impostora, tem uma solução. É nascer de leão, no signo de leão. E eu sou leonina, então a leonina aqui, ela, tipo, não se constrange em falar de si, né? Isso é raro. Mas eu acho que talvez uma das coisas que eu consigo inspirar as mulheres é elas aprenderem a falar de si e a se valorizarem, né? Porque o homem, normalmente, e aí eu tenho que tomar cuidado com toda a generalização. Sim. Eu tô aqui diante de 2 caras que eu não acho que fazem isso, acredito. Mas o homem, normalmente, ele não se questiona. Ele acha que ele merece tudo, que ele é muito competente. E se alguém fala, você é foda, sou foda mesmo. Não, que legal. Ele não tem essa coisa. A mulher, ela se questiona. Não só ela tem que provar para o outro, como ela não se sente no direito, né? A mulher tem uma coisa do agradar. Já parou para pensar o tanto que a gente quer agradar? Né? E isso é muito nocivo. Eu ia vir com uma camiseta da Paty Pontaut, que é lá do Sul, que também é ela é namorada do Nelson Motta e tal, e ela tem 49 e namora o Nelson Motta. E muito legal, assim, ela ficou até bem famosa mais famosa depois disso. E ela tem um conjunto de camisetas, tem uma camiseta que tem escrito desagrade. É bom demais, né, gente? É bem que isso. Ô Cris, você se comunica de várias maneiras. A gente está falando da coluna, um desses caminhos, né, que você usa para essa troca, suas redes sociais, seus livros, palestras também. Você comentou sobre a Fantástica Fábrica de Domingos. Quando você fez o lançamento do projeto, acho que você fez ele meio que aqui na Band News. Eu pelo menos lembro que você veio aqui falando sobre. Você está com novidade dentro desse projeto também, ainda nessa coisa dessa troca, que eu acho que para você faz muito bem, porque você depende muito de material humano também, né? É verdade, a Fantástica Fábrica de Domingos deu origem a um segundo projeto que foi feito no ano passado. A primeira edição chama-se... É uma imersão chamada... Um lugar chamado Domingo, que é feita em Tiradentes. Então, no ano passado, em outubro, nós fomos várias mulheres, né, para Tiradentes, com eu, Ariadne Sodré, que é a minha sócia na Fantástica Fábrica, e uma terceira sócia, que é a nossa sócia só nesse projeto, que é a imersão em Tiradentes, que é a Bianca Solero, aqui de Belo Horizonte. É uma psicóloga e arte-terapeuta, uma menina incrível. As duas são mais jovens que eu, mas talvez eu seja mais imatura que elas em vários aspectos. E eu adoro ter sócios assim. E a gente fez a primeira imersão em outubro do ano passado. Foi absolutamente incrível e maravilhosa. Eu achei que eu fosse lá como organizadora e quando eu vi, eu estava chorando, vivenciando tudo. Foi incrível. Eu me arrepio só de falar. E aí a gente criou imediatamente uma segunda edição, que vai ser agora de 5 a 7 de abril. A gente já está com mais de 2/3 das vagas ocupadas. São só 21 mulheres, ainda temos vagas. E é uma coisa muito legal, muito legal. E o negócio vai melhorar. Assim, a gente está percebendo que se foi boa a primeira, a segunda vai ser incrível. Eu quero, inclusive, colocar no calendário oficial de Tiradentes esse evento, a imersão, um lugar chamado Domingo, todo ano. Que é exatamente uma vivência do que a Fantástica Fábrica de Domingos ela propõe, mas para viver virtualmente, através de uma comunidade. Tem uns membros, né? Uma comunidade paga, ela tem entradas em momentos específicos, não pode entrar a qualquer momento. Mas o que a Fantástica Fábrica propõe? Uma vivência virtual disso. Legal. E a imersão quer fazer isso de uma maneira mais intensiva, num fim de semana, e consegue. Porque é bem intenso. Cobrem-se menos, mulheres. Deixa eu trazer só uma pergunta de ouvinte, rapidinho. Ouvinte perguntando aqui se você releu o que você escreveu. Aí ele tá perguntando do Cartas para Francisco. Eu releio. E aí? Sim. De vez em quando eu releio. E o Cartas para Francisco, ele é um livro que ele me norteia muito. Em alguns momentos eu volto nele para ver quanto eu caminhei, assim. E eu acho que é a coisa mais bonita que eu já escrevi, porque, de fato, eu estava envolvida por um sentimento que não dá para repetir. E também, por outro lado, tem uma parte desse sentimento que eu não quero repetir, né? Mas é a recém-maternidade, né? Ou a viuvez também recente, tudo junto. E eu me releio, sim. Às vezes eu olho e falo, gente, como eu era ingênua. Às vezes eu olho e falo, nossa, que legal. É bom. Acho que a gente precisa fazer isso na nossa vida, independente da gente escrever ou não. É sempre muito positivo. É uma forma da gente olhar para nossa caminhada. Exatamente. O autoconhecimento, né? Pegando só um gancho na pergunta do ouvinte, você se arrepende de algo que você escreveu? Você não se identifica com algo que você fala assim, nossa, sim. eu escrevi isso aqui nesse momento, não tem nada a ver com o que eu sou hoje? Sim. Você já
fez esse exercício também? Já escrevi coisas que hoje, por exemplo, são preconceituosas, a meu ver, porque eu acho que isso é natural, né? O mundo está evoluindo muito, em 10 anos a gente está evoluindo 50 do que seria do passado. É. E algumas vezes eu me acho um pouco pueril, assim. Algumas vezes eu falo, nossa, gente, uma menina aqui. Isso é muito rápido que acontece. Mas tem outras coisas que continuam eternas, é muito louco, assim. Tem algumas coisas que eu falo, nó, tô de parabéns aqui. Gente, que interessante, né? Esse exercício de você com o olhar de fora, olhando para você mesmo ali em várias situações, em várias épocas da vida. Isso é um exercício muito interessante. Eu recomendo isso nas minhas palestras. Eu tenho uma palestra que chama-se A Dona da História. Eu acho que se a gente não toma posse da nossa história, alguém vai contá-la no nosso lugar. E isso é muito importante. Então eu falo que eu sou uma estudiosa da minha própria história, porque eu vou me distanciando, eu olho para a minha história e vejo coisas, não acontecimentos, mas significados de acontecimentos ou coisas que levaram a esses acontecimentos, leituras desses acontecimentos que são diferentes na medida que a gente se distancia. É muito legal, é muito legal. Outro dia eu fiquei pensando nisso e até mudei minha mini bio no Instagram. Que a minha grande dificuldade é essa, assim, talvez um certo constrangimento por falar muito na primeira pessoa, né? Que não é muito bem aceito, né? Assim, é legal que falem da gente, mas não a gente falar da gente. Eu acho que eu deveria assumir que eu falo na primeira pessoa, porque até os escritores mais incríveis, eles falam na primeira pessoa, mas colocam na boca de um personagem, né? Eles estão falando de si. Então eu criei um trechinho que eu acho que me ajudou muito a entender o meu próprio, como que é a minha atuação, né? Eu disse assim, escrevo na primeira pessoa, falo sobre mim, mas pode ser que eu esteja falando sobre você. Porque eu acho que talvez o meu contato com as pessoas aqui na Band, por exemplo, é que as pessoas se veem nas minhas palavras. Então talvez eu seja uma tradutora das experiências humanas, assim, né? Sem falsa modéstia, não é porque eu sou... Claro, eu sou uma simples tradutora das minhas experiências humanas, né? E quando a gente faz esse exercício é muito legal, porque a gente é muito mais parecido do que diferente, né? Essa coisa da diversidade, temos que abarcar as diferenças. Claro, nós temos que abarcar todas as diferenças, mas se a gente for parar para pensar, nós, seres humanos, a gente é muito mais parecido. Nós somos muito mais parecidos uns com os outros do que diferentes. Ô Cris, pra gente terminar, a gente tá nesse 8 de março, a gente resvalou um pouquinho na data, né, nessa nossa, no comecinho aqui da nossa conversa. A data 8 de março, eu acho que está sendo muito ressignificada com o passar do tempo e ainda bem, eu acho, né, assim, hoje não é mais aquela coisa do só toma um bombom aqui, Feliz Dia da Mulher, uma rosa, eu acho que isso na verdade já tá demodé, né, tá errado já talvez também. Queria que você deixasse uma mensagem, uma pensata, uma mini coluna aqui para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes nesse 8 de março? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, eu sonho com o dia em que a gente não tenha que voltar lá atrás para poder buscar alguma coisa que ficou para trás, porque a própria Simone de Beauvoir fala que se a gente baixa a guarda, tem sempre alguém tentando tirar os nossos direitos, né? Eu não gosto muito de falar nos termos patriarcado, porque fica mais difícil entender e fica parecendo que a gente está falando de uma teoria da conspiração. Mas se a gente estudar um pouquinho, né, a gente vai entender que o machismo ele não existe de uma hora para outra, ele é uma construção, né, que tem a ver com a manutenção dos seus privilégios. O homem, quando, né, ele tinha que ser dono das terras, aí ele passou a se casar com a mulher porque ele tinha que ter certeza que aquele filho era dele mesmo. Enfim, tem uma série de coisas que a gente entende aí do ponto de vista antropológico. Não sou a pessoa mais indicada para falar, mas é muito legal a gente entender isso. Acho que no final das contas todos nós queremos a mesma coisa. A gente quer ser feliz, a gente quer poder descansar, a gente quer poder ter os nossos afetos perto. Então, a minha mensagem é: o Dia da Mulher, na verdade, ele está perdendo a importância, ele está perdendo a relevância porque todos os dias estão se transformando numa grande luta, né? E essa luta não deveria ser só das mulheres, porque quando os homens entenderem que um mundo mais igual é muito mais legal para todo mundo, eles vão entender que eles não precisam eles não precisam não chorar, eles não precisam ter medo de ter vulnerabilidades. Aí a gente vai se abraçar, a gente vai finalmente entender que podemos ser uma comunidade de pessoas que se ajudam entre si, independente do gênero, né? Chega, gente. Não
Não faz mais sentido essa divisão. O trabalho já se mostrou diferente. Nós já estamos aí. E acho que as mulheres não precisam provar nada para ninguém. Sim. Na verdade, elas precisam de parar de os homens ou a sociedade é que tem que parar de cobrar essa prova, né? Essa prova já foi dada, gente. A gente é muito boa no que faz. E em muitos aspectos a gente é melhor que o homem, assim como em muitos aspectos o homem é mais forte fisicamente. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E aí, para terminar, eu queria deixar uma coisa que eu aprendi com a doutora Ana Esther Nogueira Pinto, que é uma psicóloga e psiquiatra genial aqui de Belo Horizonte. Ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Diferença sim, desigualdades não, né? Não é ser igual, é combater as desigualdades. Pra gente partir todo mundo do mesmo ponto. Ótimo, Cris. O Roberto aqui, mensagens chegando, ele falando, adora a Cris, escreve de forma muito leve e verdadeira. E o André tá discordando, ele falando que pra ele, bombom em flor não é demodê. André, tudo bem, é minha opinião, você tem a sua e tá tudo bem demais. Pode continuar dando um bombom, a flor, dando feliz dia da mulher, e tá tudo bem. E dê o respeito também, pode dar o bombom e a flor e o respeito. É isso. Minha opinião, André, e tá tudo bem aqui mesmo. Cris, querida, obrigado, viu? Ai, obrigada a vocês. Posso deixar só um sitezinho para quem quiser participar da imersão? Pode. Quem tiver interessado em saber como é www.fabricadedomingos.com.br/imersão. Ainda temos vagas, gente. Não perca essa oportunidade porque é lindo demais. Incrível. fabricadedomingos.com.br/imersão. Beleza. Se você não pegou, entra nas redes sociais da Cris que alguma coisa vai estar lá com certeza chamando para isso, né, Cris? Gente, adorei estar aqui. Eu também. Tô exausta, mas é sempre muito bom encontrar quem eu gosto. Essa sua mensagem do apoio mútuo, independentemente se é homem, se é mulher, esse apoio mútuo, quando todos nós, né, pararmos para pensar, assim como você já instigou aí, já provocou. Pessoal, a solução tá ali do seu lado, é um apoiando o outro e a coisa vai ficar mais leve para todo Ninguém mundo. Ninguém tá competindo com ninguém. Exatamente. O que a gente quer é exatamente parar a competição. E tá todo mundo cansado disso tudo também. Exatamente. Vamos em frente. Cris, um beijo, viu? Bom fim de semana. Amores.